pelas ondas do rádio, a gente se encontra. 97 FM, tá no coração. Olha, diria Pedro Márcio Milanês, olha, o quadro As Histórias da Vida do Baú 97 de hoje antecipa as comemorações pelo Dia do Médico, dia 18 de outubro, na próxima segunda-feira. Nós falaremos hoje sobre esta que é a mais nobre das profissões, e a gente tem essa frase há tantos anos e anos, e a cada dia que a gente vai convivendo com o médico mais próximo da gente, quem não tem o médico da família, é que a gente vê a importância e a nobreza. O nosso convidado aqui no Baú 97, ao vivo, no estúdio, para representar todos os médicos desse Brasil, aliás, a região do Vale do Aço também tem referências, além deste que nos empresta aqui agora no estúdio a sua energia, um expoente na medicina e na pediatria, doutor Geraldo Hilário Torres. Boa tarde, prazer recebê-lo. Geraldo Hilário, pela primeira vez aqui ao vivo no Baú, doutor Geraldo Hilário. Olá, boa tarde, Ananias Júnior, Fernando Silva, Luquinha aqui nos trabalhos técnicos. Pô, fiquei honrado, fiquei satisfeito, lisonjeado por vocês terem me escolhido para um momento de tamanha importância na valorização da classe médica e a valorização desse dia para a medicina, que é com certeza a grande paixão da minha vida. Eu fico muito feliz e muito agradecido mesmo, viu? E como se deu, doutor, eu conheço, viu, Fernando, um pouco da história aqui da família do doutor Geraldo Hilário. E a gente pergunta, naquele tempo, qual que era a relação? Porque quando se vem de uma família sem tantas condições financeiras, a medicina passa a ser utopia. Todo mundo quer ser médico. Mas quando não se tem condição, quando que começou essa sua perseguição à medicina? É muito, muito interessante isso. A frase que eu coloco para responder a sua pergunta é uma frase que eu uso com alguma frequência. É que, em meu caso e em boa parte dos casos, nós, médicos, não escolhemos a medicina. No meu caso, então, eu tenho isso com uma clareza muito grande. Na verdade, eu fui escolhido para a medicina. Deus me escolheu para ser médico. Porque se você pensar em 1983, tendo perdido o meu pai em 1970, morando no bairro Bela Vista, e a minha mãe sem condições nenhuma de me estudar, nenhuma de me dar condições, que hoje, inclusive, eu dou para os meus filhos. Meus 3 filhos hoje serão médicos, né? Um já é médico, os outros 2 estão estudando. Seu filho é qual especialidade, doutor? A Natália, mais velha, ela faz urgência e emergência e está agora terminando psiquiatria. O meu do meio forma este ano agora, 18 de dezembro, 21 de dezembro é a formatura dele. A colação de grau dia 21, tá pensando em neurologia ou neurocirurgia. Sim. E a minha rapa do tacho tá lá em Teresópolis e quer fazer ginecologia obstetrícia, forma no ano que vem. Então, quando eu comparo, Ananias e Fernando, quando eu comparo as condições que eles estudam e as condições de tantos outros médicos que estão se formando agora, colegas nossos, pessoas do nosso relacionamento, eu imagino mesmo que Deus olhou para mim, apontou o dedo e disse: se você quer, eu te farei médico. E esse é o maior ensinamento da minha vida, e isso que me conduz na medicina e me conduziu e me conduzirá na medicina a vida toda. Porque se eu fui escolhido por alguém para ser médico, eu tenho compromissos. Eu tenho compromissos com esse que me escolheu. Mas esse que me escolheu nunca estará doente. Mas quando ele me escolheu, e eu creio, e essa é a filosofia da minha vida de médico, ele fala: então você não precisa ter o compromisso direto comigo. O seu compromisso comigo, já que eu te escolhi, é com os pacientes, é com as pessoas que passarem pela sua
vida que passarem por você. Entra um quê da fraternidade aí a todo momento, solidariedade. Solidariedade, não bastaria ser só médico. Não tem que ter uma bastaria. mais. Tem que ter algo mais e tem que ter uma vontade de corresponder ao Pai, atendendo bem aos irmãos. E essa é uma maneira que eu tenho. Eu sempre faço muita questão de estar tratando todos os meus pacientes com o respeito, o carinho que eles merecem e precisam. Mas o doutor Hilário pulou aí, Fernando, quando ele dizia da dificuldade da mãe, mas é bom a gente citar que uma dificuldade multiplicada por 7, porque eram 7 bocas, não é? 7 irmãos. Éramos 6 irmãos, né? Mas a minha mãe 7 bocas, né? E 6 com uma irmãos. dificuldade muito grande, realmente. Nós morávamos onde a minha mãe mora hoje, em frente ao Grupo Angelina, e lá em frente era a casa Sua mãe tá com quantos São anos? Vicente de Paula, Sociedade São Vicente de Paula, que distribuía alimentação, distribuía ajudas, né? E nós éramos um dos beneficiados, né? Os vicentinos que estão hoje Os lá na descida do vicentinos. Choupana, do antigo Choupana, mudou pra lá. Exatamente. Eram lá onde é o Angelina hoje. Era no Bela Vista, Bela Vista. e está no Santa Cecília. Está no Santa Cecília. Exatamente. Sua mãe tá com Exatamente. quantos anos, doutor? Minha mãe fez agora 89 anos. Falar Um abraço nisso, pra ela. Como é que é o grande nome dela? beijo, Dona Nica. Dona Dona Nica. Nica do Chiquito. Beleza. deixa eu pedir uma autorização. Ô mãe, benção, Dona Odete Ananias, benção lá em Fabriciano, se não tomar benção. Aliás, eu chego em casa e acho isso muito bacana, eu peço benção para entrar e peço benção para sair. Claro. Né? E isso é uma coisa muito linda, que foi ensinamento dela para todos os filhos fazem isso, e é muito mais que uma questão de respeito, é a solicitação para que Deus nos abençoe sempre. Claro, é bíblico. Né? É bíblico, né? Agora, o Fernando colocou aqui, depois eu quero também o comentário do Fernando, pra gente dar essa deixa ao doutor Hilário, da medicina à época. Nós estamos falando aí década de 80, né? Sim. Quando Hilário ingressa na faculdade. E se nós fizermos, Fernando, uma relação com tanto acesso à tecnologia, é outro momento em todas as especialidades. E nós imaginamos, então, na sala de aula, nos laboratórios, o tanto de equipamento que hoje as faculdades têm, disponibilizam, mas antes não era assim, não é, doutor? Eu mais ou menos sei a resposta que ele vai dar agora, e eu peço a atenção do ouvinte, do internauta, porque o doutor Geraldo Hilário já tinha comentado isso com a gente um dia no corredor e agora há pouco antes do programa. É interessante o que ele vai falar agora e que muita gente da sociedade já percebeu. Evolui a tecnologia, mas tem um detalhe que eu tenho certeza que ele vai trazer aqui, que cabe muita reflexão, né, doutor? Como era a medicina quando o senhor começou como estudante médico? É verdade, E o que mudou Fernando. de lá pra cá? A gente pode até, e o Luquinho nos ajudou um pouco, que nós lembramos do Dr. Lucas, da Bíblia, né? E aí você fez, gente, como seria a vida de um médico naquela época, né? Como ele se basearia para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento e para trabalhar a prevenção da doença, que é algo que está muito em foco. Então as coisas evoluíram muito, da época talvez das mais raízes, daquelas cirurgias que se abria sem saber muito bem o que fazer, e aí a coisa evoluiu para a minha época de uma medicina já bem avançada, já com técnicas cirúrgicas boas, com semiologia linda, fantástica, e talvez aí o ponto que você queira ouvir e que também me toca muito é quando nós examinamos o paciente, principalmente que de 83 a 88, nós tínhamos acesso a alguma coisa de tecnologia, mas era muito pouco. Nós não estávamos na era digital. As Então, ressonâncias existiam, doutor? Não, nada de existia ressonância? Tomografia eu fui ver depois de formado, sabe? Então o diagnóstico, a essência do diagnóstico estava ali numa boa conversa com o paciente, que é a anamnese, e com um bom exame físico com o paciente. Olha, provavelmente o maior tempo da consulta estava na conversa, no exame físico, e depois, se possível, partiríamos para exames complementares. Para mim, essa é uma grande mudança, e mudou para melhor no sentido da definição do diagnóstico. Sim. Um diagnóstico bem feito significa um tratamento bem feito e uma chance de cura maior. Sim. Ou de sobrevida maior. Mas esta
essa vinda da tecnologia, da ressonância, de tantos exames hoje, até das próprias consultas online, né? Dos exames, dos resultados dos exames, tudo online. Afastou, na minha opinião, o médico do paciente do ponto de vista de relacionamento. Claro. Na Corrente do Bem, nós falamos aqui, aumentou-se de uma maneira geral no mundo a conectividade e diminuiu-se o relacionamento. E na medicina não foi diferente. Hoje eu faço um exame físico, com certeza com um tempo, com uma disponibilidade, uma vontade de chegar ao diagnóstico antes dos exames complementares. E acredito, e eu já presenciei, é claro que isso é uma forma geral, porque hoje todo mundo trabalha a humanização da medicina, todo mundo trabalha a relação médico-paciente, até porque nós entendemos que boa parte das doenças amenizam, se não se curam, com a boa relação médico-paciente, com um bom papo-terapia. Mas hoje é comum você chegar a fazer uma queixa e aí já está lá prontinho a relação dos exames que você vai fazer. E o médico, às vezes, não vamos definir como um todo, mas às vezes já passa para você o resultado e muitas vezes nem mede a sua pressão, nem te toca, nem pergunta como é que você está, né? Então, isso é fato, isso ocorre, e eu chamo a atenção no elogio aqui à classe médica, porque os diagnósticos são melhores, mas que a gente podia se aproximar um pouco mais desse relacionamento, mais relacionamento, menos conectividade. O Fernando Muito Silva paciente reclama disso. Fernando hoje. Silva também não tem essa paciência. Quando chega no consultório, o médico pergunta para ele: então, o que você tem? Você perde a cabeça, professor. O que eu tenho? Eu concordo com o doutor aí. O médico hoje, com a questão da tecnologia avançada, parece que teve uma involução em relação ao contato. O contato manda muito. Sim. Né? Não é uma regra, né, Fernando? Senão eu Sim. estaria sendo muito injusto, porque eu conheço muitos colegas, conheço muitas pessoas, mas até a própria maneira de ser, a maneira de viver, essa coisa que a gente tem que fazer tudo, nós estamos sempre atrasados, nós temos que atender, nós temos que ir para consultório, nós temos que fazer isso. Talvez isso esteja estreitando um pouco algo que eu considero extremamente importante, que é esse contato tete a tete com o paciente. Eu me lembro, ao perguntar dos principais momentos da sua carreira, e é claro que a gente vai resumir, porque o médico com tanto tempo aí na medicina, é muita história que o doutor Geraldo Hilário poderia contar aqui. Mas eu me lembro uma vez, eu estava com o cinegrafista Fumaça na TV Cultura. Eu tô falando aí de 20 anos atrás, Fernando. Você estava também na época da TV Cultura, participava com Pedro Márcio Milanês, do programa de esportes. Eu me lembro bem o ano, Fernando. E viemos fazer uma entrevista com o doutor Geraldo Hilário. E à época, a pauta era a intervenção dele nas... Fumaça aí, você viu? Você é doido? O Fumaça, você fala. A intervenção que o doutor fazia para as crianças subnutridas e filhas de famílias que viviam às margens. O termo hoje é vulnerabilidade, né? Sim. Gente que não tinha, a mãe que não tinha como tratar. Mas, Fernando, imagens, assim, de dar dó. Então esse deve ser também um dos momentos marcantes, porque nós tivemos a oportunidade, Fernando, de voltar lá e ver aquelas mesmas crianças gordinhas e tal. Deve ser algo emocionante você pegar um menino magrinho, esquelético, e depois ele tá forte. Conta um pouco desses momentos, doutor. É maravilhoso. Eu sou apaixonado pela medicina, sou apaixonado pela pediatria, e esse presente que Deus me deu me faz ser vivo cada vez mais, sabe? Me faz ter emoção mesmo e me faz relembrar os bons tempos e as formas que eu conduzi isso, né? A Associação Reviver hoje, que na minha época nós abrimos como Creche Reviver, ela nasceu de uma dessas promessas, né? Uma dessa definição minha de devolver ao pai o dom e a possibilidade de ser médico que ele me deu. Essa ideia surgiu de um hospital que eu dava plantão em Belo Horizonte, que se não tivesse evoluído, eu faria uma campanha para fechá-lo. Mas naquela época, eu me formei em 83, então deve ter sido 84 mais ou menos.
Desculpa, eu me formei em 88, então deve ter sido 89. Eu fazia plantão nesse hospital e em cada plantão meu eu via 2, 3 mortes de criança. Aquilo me comoveu de tal forma a eu até parar de dar plantão, porque eu não aguentava dar plantão naquele hospital, apesar da necessidade, inclusive financeira, que eu precisava. Mas um dia eu fui estudar as crianças que estavam internadas naquele hospital, e as crianças estavam internadas de pneumonia, de bronquite, de desidratação, mas a causa base de todas elas era a desnutrição. Se elas não estivessem desnutridas, elas provavelmente não estariam internadas, e as internações eram sequentes, eram muitas internações da mesma criança, até que um dia pegava uma infecção mais forte e a gente perdia aquela vidinha. Foi a primeira postura minha quando eu vim para Timóteo. Quero me lembrar da Conceição do Dr. Tadeu, da Vera, da doutora Zélia, do Dr. Magno, que quando eu vim com essa ideia, eles me apoiaram. Na época, o Anchieta era o prefeito, a prefeitura também me deu um apoio muito grande, e nós montamos a associação, a Creche Reviver, que tinha a finalidade de cuidar de crianças desnutridas, e eu achava essas crianças desnutridas no Hospital Vital Brasil, onde eu vim dar plantão. A diferença é que quando essas crianças recebiam altas, ela não ia para casa, ela ia para a creche, e ali a gente dava todo o cuidado que ela precisa, de alimentação, de nutrição. O reforço, né? O reforço. Que bacana. E nós temos casos lindos, casos maravilhosos de restabelecimento nutricional. E ainda eu encontro, agora um tempo atrás eu fui ao Anamora, e encontrei com uma menina que estava até com a filhinha dela, e ele me falou: eu fui da creche Reviver, eu era tão desnutridinha. Então a gente vê esses casos se repetindo, e é lindo, é maravilhoso. Caramba, Eu agradeço a Deus todo dia por ele ter me dado uma missão tão linda, e vou expandir essa missão para todos os médicos, agradecendo a Deus por darem para todos os médicos uma missão tão linda, que é de poder intervir na vida das pessoas. Aquela vida salva gerou vida, né, Fernando? Claro. Essa mãe. Exatamente. Que bacana. Muito, muito bacana. Nós estamos conversando, eu quero que o Fernando faça a outra pergunta. Estamos conversando com o doutor Geraldo Hilário, uma homenagem aos médicos. Obviamente, nos próximos programas, e nós vamos encontrar, o Fernando falava isso, pessoas que também queriam se manifestar, mas ao longo dessa semana, as pessoas que queiram se manifestar não só em favor dessa pauta de hoje, mas como todos os médicos, porque eu quero que o doutor Hilário fale. No geral, isso pro final do programa, tá, Fernando? Se me permita, nós temos uma avaliação sensacional dos médicos no geral. Não tenho, ao longo da nossa convivência na imprensa, como jornalista, radialista, não tenho tido notícias de recursos, de pacientes que protestam com relação a erros médicos. Então eu queria essa pergunta, essa colocação mais ao final da classe médica aqui, até porque não é pretensão nossa fazer julgamento, mas há uma deixa, Fernando Silva. Bom, o doutor Geraldo Hilário, já nos caminhando aqui para o final, além do conhecimento... Final? Você tá cortando, doutor? Não, tô brincando. Você me derruba aí. Esse programa é muito bom, gente. O doutor... Vocês dois, assim... O doutor tem... Se fosse o Roberto Carlos, ele vai, é o côncavo e o convexo. O doutor tem um casamento, tem um compromisso familiar, tem uma preocupação, porque senão a família daqui a pouco vai botar a culpa na gente. Aliás, nós não podemos homenagear médicos sem homenagear a família, né? Então eu vou aproveitar aí e mandar uma homenagem a toda a família, as esposas de médicos, né? A Mary Clay, aos filhos, aos parentes que sofreram com a ausência do pai, às vezes, do marido, tudo, porque a profissão medicina é de uma dedicação que muitas vezes não nos permite fazer escolhas com relação ao tempo e nem àquilo que a gente gostaria de estar mais presente na família, nas festas, nos relacionamentos, né? Mas receba aqui também o meu grande abraço para todas as famílias. A família tem que estar do lado, né, doutor? Tem que compreender. Exatamente, né? Doutor, além do conhecimento, o que não pode faltar enquanto essência, enquanto característica pessoal intrínseca na trajetória de um médico, na sua opinião?
A sensibilidade, sabe? Eu vou traduzir em 2 palavras: sensibilidade e empatia. Porque nós lidamos com um momento de sofrimento das pessoas, todos os médicos. E a sensibilidade para entender e para criar essa empatia faz o grande diferencial do médico, às vezes até quando ele não é bem entendido e às vezes quando ele é até maltratado. Porque nós não podemos nos esquecer que aquela pessoa com a qual nós estamos lidando está em sofrimento. E a pessoa em sofrimento, ela perde mesmo, às vezes até a sensibilidade, ela perde a paciência, ela perde a capacidade de ser cortês, sabe? E isso tudo, se nós entendermos que é por sofrimento, é por aquele momento que ela está vivendo, nós teremos uma capacidade muito maior, e os médicos têm, eu fico falando aqui, eu fico lembrando de vários exemplos, sem perder sem correr o risco, sem ter medo de perder algum, eu quero citar alguns médicos que são referências na minha vida, mas às vezes quando você consegue se situar no lugar do paciente, quando você consegue entender o momento que ele está vivendo, você consegue ter uma paciência, uma calma e uma singeleza muito maior no trato. Para mim esse é um dos ingredientes mais importantes do bom médico. Doutor, eu falei besteira aqui quando eu digo nas reclamações, porque tem, né, doutor? Porque tem, com relação a um atendimento que não foi eficaz, a um diagnóstico tardio por conta do próprio médico, enfim. Mas, no geral, nós estamos bem no Vale do Aço? Sim, o Vale do Aço evoluiu da época que eu vim para cá, né? Até hoje evoluiu de uma forma fantástica. Nós não podemos deixar de citar própria referência de hospital que nós temos, que é o Hospital Mascunho, a referência dos médicos que ali trabalham, a referência do Vital Brasil. Hoje está com a Fundação São Francisco Xavier, mas a evolução do Vital Brasil foi algo fantástico. A relação médico, a quantidade de cirurgias, a quantidade de procedimentos que se fazia e que se faz e que tende a melhorar. Eu acredito mesmo que a medicina do Vale do Aço é uma medicina de ponta, que hoje dá para se fazer de uma extração de unha de dedo até uma cirurgia cardíaca com tranquilidade e com a segurança que a gente precisa. Ô doutor, antes de passar para as suas considerações finais, agradecê-lo, né, pela sua presença aqui no estúdio, no Baú 97, e convidar o senhor e também a todos os nossos ouvintes internautas que acompanhem atentamente agora um conteúdo especial que a produção deste programa preparou em homenagem a todos os médicos, em homenagem ao Dia do Médico, e depois as considerações finais do Dr. Geraldo Hilário. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança, sem a luz que ela traz. Ô querido amigo Dr. Geraldo Hilário Torres, grande médico que eu vi formando lá em Barbacena, moramos juntos, eu, seu grande amigo Cláudio, e falo também em nome da minha esposa, da Cláudia, sua grande amiga também, e comadre, somos seus compadres de casamento, e vi você formamos juntos em Barbacena, Hilário. Nesse Dia do Médico, eu quero parabenizar esse médico com M maiúsculo, porque você sabe, como todos sabem, que existem médicos e médicos, médicos com M maiúsculo que honram a missão que abraçaram, e você é um deles, Hilário. Você, meu grande amigo Hilário, muitas saudades de vocês, que essa pandemia nos afastou fisicamente, mas não espiritualmente. Estamos juntos, amigo. E nesse Dia do Médico, eu tenho certeza que Deus está te abençoando ainda mais te dando essa energia que Ele sempre te deu, sempre energia positiva para você poder fazer o bem, como você sempre fez o bem aí em Timóteo, na sua cidade natal. Eu que acompanhei você em Barbacena, sempre falando de Timóteo. Dona Ilva, vou para Timóteo, nossa empregada querida que já virou estrela há muitos anos.
E eu quero te parabenizar. Um feliz Dia dos Médicos para todos nós. Um abraço, amigo. Um abraço. Falo por mim, pela Cláudia e por nossa família. Felipe, Isabela e Gabriel. Que bacana. Cláudio é realmente um grande amigo. É um irmão, né? E uma coincidência bacana que meu pai chama Francisco Assis Torres. O pai dele chama Francisco Assis Peregrino. Sabe? Então, assim, Deus nos uniu em Barbacena e nós temos uma amizade muito forte. Os filhos deles relacionam muito bem com meus filhos e, nossa, agradeço demais. Compadre. Gostou dessa surpresa aí, doutor? Lindo. Ele é seu amigo, ele mora onde? Ele mora em Belo Horizonte. Que bom que vocês acharam ele, né? Teve alguma ajudinha aí. E tem mais na produção. Eu também tenho um agora carinho nós vamos enorme, começar com requintes de crueldade emocional. Tem mais na produção. Vamos lá. Vocês não me prepararam para isso, não. Olá, meu caro amigo Fernando Silva. Que honra ser convidado para participar desse quadro que é inédito para mim. Eu sempre falei muito do Geraldo como amigo, sempre falei muito do Geraldo como gestor, sempre falei como político, mas é a primeira vez que sou chamado a falar dele como médico. E embora eu tenha idade ainda para me consultar com um pediatra, ele não é meu médico, mas eu tenho uma passagem dele que reflete bem esse lado que ele tem. Há uns 4 ou 5 anos atrás, o meu pai teve um mal súbito em casa e passou mal. E nós estávamos no hospital em Fabriciano com o meu pai e a gente muito desesperado por notícia, que eles entraram com ele, a gente não recebia notícia nenhuma. E eu fiz uma ligação pro Geraldo pedindo a intervenção dele, que eu só queria notícia. Que ele ligasse para alguém, para algum conhecido, para que nos desse alguma notícia, que a família fica muito aflita nessa hora. E, surpreendentemente, o Geraldo desligou o telefone, não me respondeu e já estava dando 20 minutos, meia hora. Eu quase passei a mão no telefone para ligar para ele de novo, quando, de repente, ele chega ao hospital. Era um sábado, ele tinha acabado de fazer a corrente do bem e foi lá para ver o que estava acontecendo com o meu pai. São pequenas coisas, pequenos gestos que marcam, delimitam traços de uma personalidade humanista. Muitas vezes os médicos se tornam frios, se tornam indiferentes à dor, se tornam indiferentes ao sofrimento do outro para se tornarem mais técnicos, enquanto é possível ser um grande médico, ser um grande técnico e manter esse lado humano. Então eu quero destacar este lado do Geraldo, este traço da personalidade dele, que é o traço humano no trato com as pessoas. Parabéns, meu querido amigo Geraldo Hilário, parabéns pelo Dia do Médico, e você é um médico que enaltece a sua classe, você é um médico que enaltece a medicina e você é um médico que engrandece a humanidade por tratar as pessoas como gente, como pessoas. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Janaí, obrigado pela homenagem. Eu me lembro do senhor Jorge, quando ele estava lá, conversei com ele, e a gratidão a Deus que eu tenho é a alegria de vê-lo e ele se alegrando com a minha presença. E as pessoas, quando eu faço contato, eu vejo o quanto que elas ficam gratas por eu ter participado daquele momento da vida dela. Isso é muito rico, isso é muito emocionante e é isso que me move. É isso que me move sempre e que acredito move boa parte dos médicos. Vamos lá, doutor. Tem mais gente para falar com o senhor aí. Ei, tio, parabéns pelo Dia do Médico. Você que sempre foi um exemplo para toda a família, principalmente para mim. Adoro trabalhar com você, tenho muito orgulho do profissional que você é, da pessoa maravilhosa que você é. Te amo muito, viu? Parabéns pelo Dia do Médico. Falar do meu tio Hilário, o primeiro sentimento que vem é de paizão. E aí a Juliana vai ficar brava comigo, que é muito ciumenta. Mas é verdade, essa vontade de estar junto, de unir a família, de cuidar da família. Até hoje é meu médico, eu com 26 anos de idade.
A paz, Deus abençoe todos. Quero dizer a vocês de uma forma especial que esse Geraldo Hilário que está aí veio de um lugar muito dificultoso. Uma mãe com 6 filhos pequenos que não tinha condições financeiras para nada. Mas uma coisa, ele veio, quando Deus o formou, com o dom de amar. E o dom de amar é algo que transforma a vida. E eu quero dizer a vocês, muitas vezes pessoas transformam a vida dos outros lares. Ele transformou na minha casa comigo. Tive eu, sim, dificuldades e até hoje tenho problemas de saúde. Não podia ter filho, nem tanto, mesmo fazendo previdência, mesmo não tendo condições. Ele correu atrás dos médicos. Na época que ele estava terminando os estudos, e ele conseguiu médicos para que eu tivesse a alegria e a felicidade de ter no colo, e hoje um homem de 30 anos, com saúde, e ele veio perfeito e sadio. E quero dizer a vocês, em meio à dificuldade, ele me ajudou no financeiro. Ele não tinha para ele, mas ele tinha para mim. E depois que ele teve para ele tem para mim, tem para os outros, e tem o coração aberto. Várias crianças no meu ministério, passei doentes, necessitados, e ele estendeu as mãos. Diga a vocês, é o melhor irmão dessa terra. Ele está presente sempre, e sempre que preciso, posso contar com ele. Não só eu, mas todos que eu conheço. Obrigada, Geraldo Hilário. Obrigada a Deus. Obrigada, Jesus, por ter esse irmão maravilhoso na minha vida. Amém, amém. Meu irmão, desde criancinha, foi muito esforçado. Só falava em estudar. A gente nem acreditava, porque não tinha recurso. Eu sou a irmã mais velha. Via aquilo tudo e ficava a pensar como ele faria. Mas Deus entrou na frente com a providência e ele se formou como um dos melhores médicos de Barbacena. E hoje é um dos melhores aqui da região. Nós agradecemos a Deus pela tua presença e pela ajuda que deu a ele, para que ele não parasse. Ele não parou e não irá parar. Ele irá sempre galgar os melhores postos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele e toda a família terão a oportunidade de ajudar todas as pessoas que precisam dele. E isso é a nossa alegria. Nós ficamos muito felizes em saber que nosso irmão é assim. Obrigada, Pai, pela tua presença na vida deles e na nossa. Deus lhes pague. Obrigada, Senhor, por tudo. Parabéns, meu irmão. Na medicina, você é ímpar. Nunca vi outro médico igual. Você, além de ser hilário, tem o dom de cuidar das crianças com todo carinho e dedicação. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tem parada para beber água, não? Hoje vamos ver se o senhor vai precisar de algum médico. Olha, aí. É verdade, viu? Grande beijo, viu, para toda a minha família, para meus irmãos, desde a Adriele Piu Piu, né, o Tiago, o Chiquinho, a Solange. A Solange, inclusive, me deu essa camisa hoje. Eu achei que era uma bela coincidência e vim com ela. Tá aqui, tá pra ver aqui, né? Olha que camisa mais linda. Que homenagem que a Solange veio trazer pra mim hoje, após a Corrente do Bem. Obrigado a todos, a Conceição, obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, né? É o Chiquinho, né? O Chiquinho, Conceição, Solange e o Piu Piu e o Thiago, né? Família temente a Deus e agradecida, né? E tem mais família para falar aí, doutor. O senhor tem uma família muito abençoada, hein? Oi, pai. Aqui quem fala é Juju, sua filha. Tô passando aqui para te parabenizar por esse dia, te parabenizar por ser esse excelente profissional que você é. Você me inspira, pai. Desde pequeno eu sempre vi você cuidando tão bem das pessoas e cuidando tão bem dos seus pacientes, que isso me inspirou a seguir a mesma profissão que você. E hoje, faltando quase um ano para minha formatura, eu só tenho que te agradecer, pai. Obrigada por ter me apresentado a medicina, uma medicina tão linda e difícil ao mesmo tempo. E obrigada por ter me feito apaixonar por ela. Não só por ela, mas como cuidar de pessoas. Eu te amo. Um beijo da sua filha, Juju. Tô aqui nesse momento saindo
da maternidade Odete Valadares. Cansado, exausto, na verdade, por causa dos compromissos da semana. Mas mandando essa mensagem, lembrando do motivo que me faz acordar de manhã todo santo dia para estar na frente de um paciente, tentando ver a doença que está atormentando aquela pessoa. Como esquecer da influência que meu pai tem na minha vida com relação a isso? Como esquecer do grande homem que eu conheci desde criança, que era apaixonado pela arte da medicina e me fez ficar apaixonado também. Essa mensagem é para você, pai, em agradecimento ao cara extraordinário que você é e ao médico de excelência que você sempre foi e que sempre encantou a gente. Eu sempre gosto de falar que os que você tem com as crianças não é uma aptidão. Para mim, vocês se reconhecem, vocês se identificam um com o outro, porque você também é um sujeito encriançado que dá gosto de ver. E eu sou muito, muito realizado em ser seu filho, muito realizado em poder ter visto de perto isso durante toda a minha vida. E o meu muito obrigado a você por isso, viu? Amo você, pai. Ei, pai, eu quero te parabenizar em mais um Dia dos Médicos pelo exemplo maravilhoso que você é para nós. Não é à toa que eu escolhi a mesma profissão, não é mesmo? Você é meu exemplo máximo da medicina, porque ela é sempre feita com coração, com dedicação e com o máximo de cuidado. Muito obrigada por ser esse exemplo de médico, de pai, de marido e de pessoa. Eu te amo muito. Obrigada por ser essa inspiração de uma alma generosa e a pessoa maravilhosa que você é. De sua filha, Natália. Dia do médico, segunda-feira, estamos antecipando aqui a homenagem a todos os médicos na figura do Dr. Geraldo Hilário. E doutor? Nossa mãe, hein? Obrigado, meu Deus, por essa família linda, maravilhosa. Família de irmãos e agora família de filhos também. Eu sou muito feliz por vocês terem se definido também dessa mesma forma, mas o mais importante que vocês, os meus 3 filhos, a Juliana, o Gabriel e a Natália. Sou muito feliz porque vocês, além de estar se formando médicos, vocês se formaram pessoas generosas, pessoas sensíveis, pessoas que têm o dom de querer ajudar as pessoas. E para mim, esse é o maior legado que eu poderia passar para vocês, viu? Eu amo demais vocês e muito, muito feliz mesmo, tá? Grande forte, beijo para todos vocês. É forte quando você tem uma mensagem que a pessoa diz: eu me lembro todos os dias o que me faz ficar vivo, manter na minha profissão. É realmente muito forte esse depoimento, né, Fernando? Eu não vou falar nada, não. Você tá brincando comigo. Tô quase chorando aqui. O Fernando também. Vamos lá. Com os filhos dele, assim, sempre. A gente que é família, né? Mas dá o play. Meu amado Geraldo Hilário, parabéns por esse dia. Parabéns por ser esse médico de excelência. Parabéns por ser esse ser humano incrível e admirável. Sabe, somos todos privilegiados por tê-lo ao nosso lado. Você é um presente de Deus para nós. Que o Senhor continue te iluminando, te protegendo, te sustentando, te abençoando cada dia mais. Nós te amamos muito. Sua esposa, Mary Clay. A importância dessa mulher na sua vida, doutor? Não tenha dúvida, né? Os filhos não são só meus filhos, né? São filhos dela e até para tolerar a minha ausência e ajudar na criação dos filhos, na formação ética, na formação moral deles, nessas crianças lindas, maravilhosas. Isso é graças a você, meu amor, Mary Clay. Muito obrigado por Deus ter te colocado na minha vida e muito obrigado por você estar me tolerando até hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Nós também te amamos muito e sabemos da importância que você é no nosso dia a dia, tá? Um grande beijo. Muito, muito obrigado mesmo. Homenagem ao Dia do Médico não para no Baú 97, Brasil. Os meus motivos de sair lá, mas Timóteo, e aqui o meu marido morreu.
me deixou com 6 filhos para criar. E graças a Deus está tudo bem, tudo criado, tudo sem problema. O Geraldo lutou também para fazer. Trabalhou na prefeitura, coitadinho, lutou. Foi uma luta a vida do Geraldo também, porque ele queria que fosse médico, que ele queria estudar. Ele foi para a Cesita, teve trabalhando em Belo Horizonte na Assembleia com ele trabalhou com o Geraldo Ribeiro na Assembleia e depois foi para Barbacena. Aí ele formou lá, graças a Deus. De pequeno, sempre falou que ia ser médico. E graças a Deus foi mesmo. Essa aí é a Dona Nica. Dona Nica do Chiquito Torres. Né? Singeleza aqui. Linda. O Geraldo, ela lembra do Geraldo? Geraldo. Lembra dos meus empregos. Eu me lembro quando eu trabalhava mesmo com o Geraldo Ribeiro na Assembleia. Eu tinha saído da prefeitura, não tinha passado no vestibular federal. Eu lembro que quando Deus quer fazer não tem impedimentos, porque eu fiz faculdade particular, sem ter dinheiro. O meu irmão, claro que eu tenho que me lembrar dele, queria que ele estivesse aqui também dando depoimento, que é o Max, que ele pagou para minha primeira... Ele me tirou de Timóteo, eu morei com ele em Belo Horizonte, e a primeira mensalidade da faculdade para eu entrar, a matrícula, ele pagou, e a partir daí nós não tínhamos mais condição. Eu fiquei um ano inteiro sem pagar a faculdade, e aí no outro ano... Atrasada? Mensalidade atrasada? Aliás, tem um fato muito bacana, que Deus coloca as pessoas na vida da gente. Eu gosto de contar essa história, e vou contá-la resumida aqui, que a minha mãe me fez lembrar, porque quando eu saí da Assembleia, a ideia é a seguinte: você é louco, você tem um emprego na Assembleia, você é um menino pobre, você não tem nada, aí de repente eu passei no vestibular de uma faculdade federal, de uma faculdade particular em Barbacena. Basicamente não tinha dinheiro para matrícula, foi meu irmão que bancou. Aliás, ele fez parte dessa trajetória minha, porque sem ele eu não teria chegado. E aí com um ano sem pagar a faculdade, no ano seguinte eu fui chamado pela direção da escola. Esse fato é muito gostoso de contar. E eu tinha lá uma tal de Dona Marieta, são os anjos da vida da gente. Dona Marieta era aquela tipo supervisora geral da escola, e ela me chamou na sala. Eu tava de jaleco branco, me lembro perfeitamente, e ela falou: olha, o Zé Américo, que é o diretor do hospital, quer conversar com você, te chamando na diretoria. E as coisas não são boas para você. Caramba. Pegou um papel, cara, dobrou um papel e colocou no bolso do meu jaleco e me disse o seguinte: se é que você tem alguma chance, a sua chance está aqui. Eu não entendi bem, estava subindo as escadas, peguei o papel que ela me deu. Na faculdade de Barbacena tinha um fato interessante: se você não estava em dia, as suas notas não apareciam no quadro. O que é péssimo, é uma espécie de bullying. Como eu nunca estive em dias, eu nunca soube das minhas notas. E a Dona Marieta me deu as minhas notas. E ali, como uma coisa de Deus na vida da gente, eu comecei a ver aquelas notas. E graças a ele, eu tinha notas muito boas. E eu nem sabia que notas eu tinha. Nossa, muito bacana. Aí, quando o Zé Américo veio, falou: olha, infelizmente, você está o ano inteiro, a faculdade é uma faculdade particular, nós não temos bolsas, então, se você não acertar, você não pode... Não dá para você continuar. Eu chorei, que nem eu tô chorando agora. Sim. Falei: pelo amor de Deus, me manda embora. Não tem mais nada para fazer, a não ser aqui. Olha o aluno e o médico que o senhor pode perder, olha minhas notas. Foi exatamente isto que fez o Zé Américo virar para mim e falar assim: olha, realmente suas notas são boas, então eu vou fazer o seguinte: você vem o ano que vem
Mas se não tiver o tal do crédito educativo, que tinha sido suspenso no meu ano, você não poderá estudar. Mesmo com notas boas. Mesmo com notas boas. Eu vim embora, no outro ano, voltei, não tinha dinheiro para matrícula, mas comecei a frequentar as aulas como quem não estava fazendo nada, e aí apareceu o crédito educativo. Na hora que apareceu o crédito educativo, eu comecei a dar aula nas escolas lá, comecei a vender livro, buscava, consegui pagar a faculdade, o ano que eu não fiz. Para trás. Para trás, e o crédito educativo depois eu fui aprovado e formei por crédito educativo. Quer dizer, são pessoas que são pessoas importantes na vida da gente. A dona Marieta foi muito importante, o Cláudio, que é meu amigo que tá aí, foi muito importante, a minha mãe é muito importante, meus irmãos, sabe que faziam vaquinha às vezes para me dar um pouquinho de dinheiro quando eu vinha. Tinha uma tia minha, chamada tia Terezinha, ela trabalhava na prefeitura, então eu me lembro perfeitamente, eu não passava umas férias sem ela me dar algum dinheirinho para eu fazer um lanche, para eu fazer alguma coisa, sabe? São coisas lindas na vida da gente. Se suas notas são ruins, você parava ali, talvez. Se suas notas ruins, o baque ia ser tão grande. Um aluno de nota 7, né, Fernando? 7,5, 6. Ou menos, eu provavelmente teria encerrado ali, não seria médico, eu não estaria aqui hoje recebendo essa homenagem linda de vocês, nós é que somos da minha família, felizes. da minha esposa Mary Clay, de todo mundo, graças a algo que a dona Marieta fez lá atrás, na minha opinião, na minha definição de vida, induzida por meu Deus maior, que foi quem resolveu apontar o dedo para mim e me fazer médico. Ô, doutor, aí quase que nós amarelamos aqui junto contigo, viu? Muito legal. Tem muita gente mandando mensagem. Ó, por exemplo, a Adriane, que ela falou que lá as crianças da Dona Rita estão maior do que nós. Fala do seu papel né, com as crianças. Eu sei de caso em Fabriciano, não foi possível trazer. De pessoas que o senhor preservou a vida do filho. O senhor nem sabia disso, lá de Fabriciano. A Bar, eu acho que chama Bar, lá do Santa Cruz. Mais umas pessoas aí que a gente tentou contato, mas não foi possível. E faltou gente, o tempo foi pequeno, mas cabia mais gente da sua família nos depoimentos. Quero deixar bem claro para eles que o fato deles não terem dado depoimento não os diminui perante esta homenagem, né? A Adriane, então, tá te mandando um abraço. Tem muito áudio que eu não vou dar tempo. A gente segue, Fernando. Hoje temos notícias às 14. 2 horas. Nós vamos seguir daqui e o doutor Hilário vai nos ouvir também. Ele não pode sair desse programa. Não, mas ele não pode deixar de ouvir o programa na segunda parte. Doutor, antes das notícias, muito felizes por estarmos presenciando esse momento, essa emoção que sua família proporcionou, um pouco da sua vida, e a gente teria aqui muitos programas para falar, muita coisa boa, mas que Deus continue o abençoando. E você falava de Deus. Juliana Godoy tá dizendo: te amo, pai. Juju. Tá no YouTube. Continua. Não, Deus deve estar feliz com as intervenções feitas por meio dos anjos que ele enviou ao longo da carreira. E aí é como se os anjos estivessem ao lado do pai e falava: pai, valeu a pena? Aí Deus vira para os anjos: valeu. Ele está seguindo bem. Parabéns, doutor. Obrigado. Van Dyke, do Recanto Verde, parabéns, doutor Geraldo Hilário, tá emocionado. Euler Costa, grande e justa homenagem, parabéns. Ó, doutor, o senhor tá com a popularidade em dia, hein? Tem muita gente, nós vamos encaminhar depois, o senhor vai ouvindo a gente aí. Na segunda parte do programa. O seu compromisso, tá bom? Bacana, Fernando, obrigado, Fernando, Ananias, obrigado a vocês, obrigado a minha família linda, obrigado a família de uma extensão maior, que eu sei que tantas outras pessoas também queriam manifestar, como o Fernando mesmo disse. Que Deus continue abençoando vocês e que Deus continue me dando força para eu entender o que eu devo fazer com cada uma das pessoas que passarem por mim. Esta é a minha missão de vida, isso é que eu tento fortalecer a cada dia. E o retorno disto, Deus também está me dando através de vocês nessa linda homenagem. Um grande beijo para todo mundo e que Deus continue abençoando a todos. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Muito obrigado, aí um agradecimento meu particular por tudo que o senhor faz e fez pelos meus filhos. O senhor é pediatra dos meus filhos, eles veem os senhores. Cadê o pirulito? Cadê o pirulito
beijinho no nariz para ficar feliz. Ah, legal. Obrigado, doutor, por tudo obrigado, que você já fez. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês pela oportunidade. Doutor Hilário participou aqui através dele, por meio dele, melhor dizendo, a nossa homenagem a todos os médicos do Brasil e do mundo. Dia 18 de outubro, segunda-feira, o Baú presta homenagem. 97 FM, uma liderança que ninguém discute.